Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam. Eu estou muito contente por você estar aqui assistindo conosco mais um episódio e estou mais contente ainda, pois hoje vou conversar com um dos precursores da rádio FM aqui no Piauí, uma das vozes mais conhecidas e românticas da nossa capital Teresina. Marquinhos Silva, seja muito bem-vindo, fico muito feliz por você estar aqui hoje conosco. Muito obrigado, Trabulo Neto. É uma honra, é um prazer, é um privilégio poder estar aqui. Dentre tantas pessoas que vocês convidam, ter me incluído nessa lista, me sinto muito honrado. Não, a honra é toda nossa vir aqui. Vamos contar um pouco sobre a sua história, Sim. Vamos contar um pouco sobre a rádio, vamos Sim. contar sobre a evolução da comunicação. Vamos falar também sobre essa voz marcante e romântica que apaixonava muitas mulheres aqui de Teresina. Também é verdade. Mas vamos começar sobre a sua história. Você tem uma história muito bacana, muito assim, emocionante de se escutar e que eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente. Diga, quem é Marquinhos Silva? Na verdade, eu sou uma pessoa muito simples, né? Minha origem é simples, a minha família igualmente simples, mas Deus me deu um privilégio, Trabulo Neto, que na verdade eu agradeço muito, né? Que as pessoas que têm uma condição financeira melhor, elas têm possibilidade de estudar, de se qualificar. E eu não tive essa condição. Estudei em escola pública, que, aliás, escola pública não quer dizer necessariamente um retrocesso. Mas você querendo, você chega onde você quer, mesmo estudando em escola pública. Tive todas as dificuldades da infância, né? Nós muito pobres. Minha mãe lavadeira, né? E ela criou 3 filhos lavando roupa, né? E eu estava até falando em off com você aqui, que Deus me deu um presente, um instrumento para eu ganhar dinheiro, que é a minha voz, Trabulo Neto. E como é que foi que nessa infância já surgiu a paixão pelo rádio? Você via assim sua voz, as pessoas diziam, esse menino tem voz de locutor, já diziam alguma coisa, ou falava se você tinha que participar era da radionovela. Também tem isso. Assim. Trabulo, na verdade, eu fazia parte de um grupo de jovens, não, pela ordem, né, crescente, de um grupo de adolescentes da Liga, aí depois grupo de jovens, e lá tinha as missas, as reuniões, e a pessoa que lia os textos lá era Marquinhos, quer dizer, Marco Antônio, Marquinhos só agora. E eu li os textos e as pessoas, rapaz, você fala muito bem. Aí tinha umas festas, nos finais de semana, aos domingos. Começava 8 a festa, terminava meia-noite. Hoje as festas começam 1 da manhã, terminam de manhã. E eu que fazia ali os textos, passava os recados, e as pessoas achavam, rapaz, você tem talento. Eu digo, né? Depois você é locutor. Ao tempo passou, aí surgiram as oportunidades, né? Eu fui operador da rádio difusora, levado por Zé Lula, que é um mito da comunicação. Uma voz linda, maravilhosa. E ele era muito referência na rádio difusora e me colocou lá na rádio difusora para ser operador, né? Aí tinham alguns programas que eram pagos, que hoje já mudou, né? E aí ele me colocou num programa para eu ler apenas os comerciais. O locutor apresentava o programa e eu entrava só com os comerciais. Mas à medida em que o tempo foi passando, as pessoas que ouviam a rádio, as pessoas da rádio, não tem condição, esse rapaz só faz ler os comerciais, está melhor do que o cidadão que apresenta, melhor que é apresentador. Aí eu fui ficando, até chegar hoje onde eu cheguei. Que bacana. E desde a infância sempre foi uma paixão pela rádio. Aí né? eu dizia, Trabulo Neto, eu falo demais, viu? Não, você está à vontade para falar o quanto você quiser. Tudo bem. Então o que é que eu quero lhe dizer, né? Eu ouvi lá em casa Joel Silva na Rádio Pioneira de Teresina, no rádio do vizinho, né? Que lá em casa não tinha rádio. A gente era tão pobre que lá em casa não tinha rádio. E eu dizia dentro da minha casa, Trabulo Neto, que eu seria locutor de rádio. Aí o meu irmão, mais velho, somos 3, ele dizia, rapaz, olha, vamos fazer uma construção ali, estão precisando de servente de pedreiro. E eu digo, como é? Nada contra quem é servente, mas eu queria uma coisa mais leve, mais assim, entendeu? Não, rádio é melhor, né? Eu fui com esse negócio na cabeça e fui atrás. Porque, Trabulo, você é um cara da sua família tradicional, mas é uma família tradicional do trabalho, da dedicação. Sim. Porque só tradição sem trabalho você não vai para canto algum. Não, vai não. Resumo da história, né? E eu fui buscar isso. E eu nunca me vitimizei. Porque assim, as pessoas, mas você é moreninho. Eu não sou moreninho, eu sou preto, entendeu? Eu não sou moreninho. E assim, existem algumas placas, alguns rótulos
que as pessoas colocam em você. Esse rótulo de coitadinho, de pobrezinho, não é comigo. Eu sempre fui atrás das coisas que eu quis, né? Aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu fui atrás desses espaços na Rádio Difusora, né? Aí fiquei apresentando um programa ao meio-dia de domingo, chamado Lembranças de Portugal. Tinha uns textos para ler. Aí, nesse caminhar, eu posso ir até ao dia, não posso? Pode, daqui até o dia, né? Aí o dia foi... Não. Foi antes da Poti? Antes. Né? A FM O Dia, 96,3. Em relação à voz, né? Trabulo, as pessoas às vezes, elas me encontram na rua e elas olham para mim e dizem assim, e eu falando em alguma coisa, em algum lugar, né? Eu conheço você de algum lugar, mas as pessoas querem associar a voz ao rádio. Sim. Aí eu digo, você me conhece? Você deve me conhecer mesmo. Eu sou um cara, rapaz, muito simples. Eu falo com todo mundo, eu brinco com todo mundo, eu gosto de tirar onda, respeitando as pessoas. Aí nesse caminhar, Trabulo, eu fui parar a Rádio Difusora, o Zé Lula era febre, audiência. Ele apresentava um programa chamado Frequência Jovem na Rádio Difusora. Ele era, em termos comparativos, o Zé Lula era o safadão. Isso é assim uma analogia, né? Sim. Era o fera. Ele foi contratado pela FM O Dia, à época comandada pelo seu bisavô, sim, Coronel Otávio Miranda. Grande saudoso Coronel Miranda. Ele tem uma história muito legal, tem duas histórias legais para contar sobre o Coronel. O Zé Lula é muito estrelão, mas estrelão do bem. Rapaz, eu sou locutor, não sou operador. Aí me levou para a FM O Dia junto com ele, para ser operador. Ele disse, eu vou agora, meu amigo. Chegamos na FM O Dia, eu comecei na FM O Dia sendo operador. Vi umas fitas de São Paulo, que era uma rede chamada LC, que o seu pai, Trabulo Pai, está ali, ele sabe que a gente colocava no rolo, né? Tipo assim, né? Noticiário, vinha gravado aqui, um rapaz chamado Francisco Augusto. Tem uma voz assim, Francisco Augusto. E o noticiário gravado por ele, né? Os programas vinham de São Paulo, uma rede chamada LC, só locutor da bagaça. Aí você colocava as fitas lá, o disco, né? A gente usava o disco. Agora você é jovenzinho, né? Hoje tá tudo moderno. Moderno. Não tem mais nada disso. A gente usava o disco, né? Aí a gente já sabia. Primeiro a gente ouvia a fita e o locutor dizia lá, por exemplo, vamos colocar aqui a música de Verônica Sabino. A gente ouvia antes ele dizer para poder pegar a música e anunciar. Deixar no ponto lá. Não que ele anunciar lá, a gente soltava aqui. E foi indo. O Tony Trindade. Sim. Pode falar nas pessoas aqui, Pode, né? à vontade. Tony Trindade, ele surgiu na minha vida antes do contexto de rádio. Lá no São Pedro, eu era o falador, locutor sou hoje, das festas. E esse Tony Trindade apareceu lá, magro e cabeludo. Hoje ainda está... Outro homem, né? Outro homem, aquela voz assim, não sei o quê. E assim, eu vou querendo falar, tipo, embora, fale, meu pai, você quer falar, pô, fale. Porque, Trabulo, eu não sou melhor do que ninguém. Aliás, ninguém é melhor do que ninguém. Não, exatamente. Né? Ninguém toma lugar de ninguém. Eu poderia muito bem ter dificultado ele falar lá. Se eu tivesse dificuldade ele falar lá, eu não seria amigo dele hoje. Ele lá, quando chegou como Itami. O nome dele é Itami, mas ele é Tony Trindade. Hoje é meu amigo, meu irmão. Isso valeu, sabe o quê? Trabulo Neto. O Tony Trindade, ser da FM O Dia, criaria um programa na FM O Dia chamado Pagodia, do meio-dia às 2h. Aí o Gilvan Pinheiro, que era programador da FM O Dia, eu já vi pessoas zangadas, mas igual aquele ali eu conheci lá. E ele não queria que fosse eu o locutor. Queria que viesse outro locutor de nome, não sei o quê, e o Tony Trindade no ouvido dele. Rapaz, esse rapaz, ele fala lá na Liga do São Pedro. Aí o Gilvan para ele, mas aqui não é Liga não, aqui é rádio. Tá danado. Aí de tanta insistência... Botando boneco. De tanta insistência do Tony Trindade, criaram as legendas. Para eu ler as legendas. Aí eu lia, FM O Dia, 96,3, essa é a sua rádio. FM O Dia, aqui... Como se fosse a marca d'água. Uma marca d'água. Gostei do marca d'água. E eu fiquei lendo legendas. Só que a partir de certo momento, Trabulo, eu pegava as legendas e botava de lado assim, fazendo por minha conta. E o Tony Trindade, às vezes, ele ficava... Tinha um rádio lá na FM O Dia, ficava ligado e o Gilvan ouvindo. O Tony Trindade ficava vendo se o Gilvan estava ouvindo, né? Aí quando o Gilvan não estava ouvindo, ele ia no vidro e... Fale. Rapaz, um dia... Eu até contei essa história recentemente.
Aí um dia eu tava falando, empolgado, pagodia. Aí o Gilvan apareceu no vidro. Ficou balançando a cabeça, aprovando e desaprovando. Tipo assim, quem autorizou? Aí eu digo, Tony Trindade, eu tinha que jogar pra alguém. A partir dali, eu comecei a ser considerado locutor da FM O Dia. E ele achou bom. Ele gostou. Ele achou o máximo. Gostou. Aí mais disse, mas tem uma observação. Mas não se empolgue demais, não. Não, olha, e é bacana a gente estar conversando sobre o Coronel Miranda, porque ele era uma pessoa bastante espirituosa, Sim. né? E foi engraçado o jeito como nós nos conhecemos, assim, pessoalmente. Pessoalmente, é. Que foi de uma forma, querendo ou não, eu digo até espirituosa. Sim. Também, que foi no mercado da Pissarra. Exatamente, é. Você passando, eu sentado aqui com meu pai... Marquinhos, travou, é verdade, abraçando, aí eu lhe conheci, a gente conversou, e eu disse, eu tenho esse programa, eu quero que você participe, e logo você topou na mesma hora. E ficou com ansiedade também, com ansiedade. Né? Ficou com ansiedade pra vir pra cá. Aí você falou em Coronel... São coisas assim que se alinham, que a gente não imagina. Não imagina. Você falou em Coronel... E eu tenho duas histórias muito legais para falar sobre o Coronel. Por exemplo, primeiro eu conheci o seu pai, Trabulo pai, lá nos estúdios, ali pela FM O Dia, né? Andando por ali pelos corredores. Sempre muito fino, muito educado, uma pessoa do bem demais, né? E esse rapaz, porque assim, existem pessoas, Trabulo, você é muito jovem, só tem 20 anos, eu tenho idade, não sei se seu avô também, não, é demais, né? Mas eu tenho idade até de ser seu pai, né? Mas assim, ele sempre se colocou muito de maneira simples, porque você não se impõe gritando. Você não se impõe pela condição financeira, que aliás, ela facilita a sua vida, mas não pode fazer você indiferente das pessoas. Sim. E esse moço Trabulo, seu pai Trabulo, sempre foi muito assim, muito bacana demais, muito acessível demais, né? Aí eu morava no São Pedro, pobreza. Eu era trincado, praticamente um xerém. Você sabe o que é xerém, né? Que dá para os animais, que é bem batidinho assim, que ele engolir com facilidade. E eu não tinha, às vezes, dinheiro, Trabulo, para ir lá para a FM O Dia. Sim. Às vezes eu ia a pé lá para a FM O Dia, né? Para poder chegar no horário. E eu ficava trabalhando à noite lá. Aí, rapaz, o Coronel Miranda soube. O Coronel Otávio Miranda soube. Rapaz, e aquele rapaz aí, como é? Não, é gente boa, gente do bem e tal. Só que eu ficava na rádio de meia-noite às 6. Sim. Na FM O Dia. Eu tinha que chegar lá, porque o último ônibus passava às 10 horas da noite. Quando tinha, né? Agora não tem mais. E eu tinha que ir até pegar o último ônibus para ir para a rádio. Porque eu iria entrar meia-noite, mas eu teria que chegar lá às 10 com Sim. o último ônibus. Ficava praticamente 2 horas lá, sem fazer nada. Eu digo, rapaz, não é possível. Aí o Coronel soube. E o que é que eu fazia? Antes dessa parte do Coronel, aí eu chegava cedo. Aí eu deitava num sofá lá, que o Trabulo pai sabe qual é. Agora não tem mais. Mas eu deitava lá até dar meia-noite para ir pro estúdio. Aí eu digo, rapaz, eu não vou confiar, de repente eu vou dormir. Aí eu ligava um serviço, você é jovem, você já pegou da geração mais moderna. Tinha um serviço aqui chamado despertador, que você ligava para a empresa. E ela ligava para você. Para você acordar. Meu amigo, aí todo dia quando eu chegava lá 10h30, né, eu mandava mensagem pro despertador, olha, tá hora, desperte. Meu amigo, e a gente sem entendimento, sem cultura, sem informação, né? Porque na verdade a informação não tem ligação com formação acadêmica. Eu sou um Sim. cara que eu não tenho formação acadêmica, mas eu tenho muita informação. Eu até brinquei com você aqui, fora do ar, né? Eu sei falar sobre um monte de assuntos. Bom, vamos voltar aqui. Aí, meu amigo, chegou lá a conta do telefone da FM O Dia. Despertador. Aí chegou no ouvido do Coronel. Rapaz, esse despertador aqui, como é esse daqui? Quem é esse cidadão? Quem é essa pessoa aqui? Aí alguém disse lá, rapaz, deve ser o rapaz que trabalha à noite. Deve ser ele. E, rapaz, me descobri, não acredito não. Aí ele mandou me chamar no dia seguinte. Rapaz, eu já tive medo na vida. Dois medos que eu tive na vida. Primeira vez que eu andei de avião. Rapaz, será por você que esse bicho vai cair logo hoje? Não acredito não. E quando o Coronel me chamou. Rapaz, ele me chamou lá, sente bem aí. Eu já fui preparado para ir embora, ser dispensado. E disse, esse serviço despertador é você que liga lá para a empresa?
De coronel, mas antes dele prosseguir a história, já contei outra história bonita para ele. Sim. Coronel, porque eu moro longe, moro no São Pedro, e eu entro meia-noite. Eu tenho medo de chegar atrasado aqui. Eu tenho medo de chegar atrasado aqui. É uma chance que a empresa está me dando e eu não posso perder essa oportunidade. Como eu tenho medo, eu venho para cá, eu fico bem aqui no sofá. Aí eu deito para poder esperar o horário. Se né? E ele tinha um gesto muito característico com as mãos, né? Pegava assim, né? Ele ficava conversando com você, pegando assim, né? E eu disse, eu vou para fora agora. A partir de amanhã, aí mandou chamar Carivaldo. Ele trabalha lá até hoje. O seu pai sabe quem é. Carivaldo trabalha lá até hoje. Chamou o Carivaldo. Carivaldo, fale pro rapaz da distribuição dos jornais aí, que a partir de amanhã, a Kombi, que faz a distribuição. Aí, rapaz, o negócio mudou. Kombi. Que Kombi. Processo de evolução chegou. Vai pegá-lo. A partir de amanhã. Meu amigo, aí quando eu estava em casa, Trabulo Neto, eu ficava despreocupado. Eu ia tomar banho 11 horas. A Kombi vai chegar. A Kombi vem me buscar. Vai me buscar, né? Esse foi o primeiro gesto do coronel que eu devo muito e eu aprendi muita coisa de disciplina. Sim. Lá dentro da FM o Dia. Muito interessante. E até, você estava falando um pouco sobre... Senhor, quero dizer que eu talvez eu seja um pouco mais velho do que você, mas eu sou só um pouquinho. Eu sou playboy, claro. Não, você estava falando em relação à acadêmica e ao que é o conhecimento, o que é vivência, o que é sabedoria. E nós estávamos nos recordando de uma frase que tinha dele, né? Ah, sim. Etrabulo Neto, rapaz, a vida é interessante, né? Etrabulo, eu sou um cidadão que se eu vir uma história em algum lugar, eu lendo, eu memorizo. Do ponto e vírgula. Eu tenho essa facilidade. Na mesa do seu bisavô, Coronel Miranda, tinha uma frase, tipo assim, vamos supor que você seja o Coronel Miranda, eu sou visita. Aqui, de frente para a visita, tinha uma frase. Eu até achava que deveria ser de frente para ele. Mas depois eu entendi que ele já sabia. Então, ele sabia, ele queria que a outra pessoa soubesse. Tinha uma frase aqui, que essa frase é emblemática, que deve servir até para você que é jovem. E para os jovens que nos veem, que nos ouvem, que nos assistem. A frase dizia o seguinte: quando você não sabe, você tem que saber. Quem sabe, ou seja, você tem que resolver. Se você não souber resolver, você tem que achar alguém que resolve. Eu quero o negócio resolvido. Eu nunca esqueci dessa frase. De forma curta e grossa. Quem tem boca vai a Roma. Vai a Roma. Exatamente. É verdade, eu não esqueço. Então, eu sou muito grato à família Miranda. Convivi muito tempo com a doutora Valcira, com o doutor Volmar. Doutor Valmir nem se fala. Trabalhei 3 vezes com ele. Amanhã vamos estar juntos. Vou levar ela pro João Cláudio Moreno. Você vai estar Estaremos lá juntos, meu amigo. Que bacana. Quando você vir, chegando lá, um preto de BMW, vermelha. De terno. Você tá de terno. Com a loura. Pierre Cardin. Você tá falando com ele. Aí eu quero dizer, às vezes, Trabulo Neto, eu sou um cara muito divertido, eu gosto de fazer graça. Se alguém me encontrar conversando com o Trabulo pai, você vai pensar que quem tem dinheiro sou eu. Eu sou um cara, porque assim, se você não tem dinheiro e não tiver nem autoestima, você não vai para canto algum, né? Em relação à voz, eu quero até contar um segredo para você bem aqui, que algumas pessoas não sabem. É quem popularizou um programa Segredos de Amor na Meio Norte foi Carlinhos Bacana. Carlinhos Bacana. Mas na esteira de Carlinhos Bacana, a minha voz também passou por lá. Sim. Aí depois veio Ronaldo Sá, Bringel, que trabalhou também na FM O Dia. Veio uma galera, entendeu? E assim, Trabulo, eu ganhei a vida e ganho a vida só com meu nome e com a minha voz. Entendeu? Tem pessoas que dizem assim pra mim: Marquinhos, rapaz, como é que... Ah, pronto, eu vou dizer quem disse. Quem? João Cláudio Moreno. Meu amigo, meu irmão, meu brother. Que trabalhou também com o Coronel Miranda. Sim. Ele tem histórias muito engraçadas também. Mas, rapaz, João Cláudio dizia assim pra mim, né? Marquinhos, cara, mas Deus, ele foi justo e é justo com muita gente. Mas eu acho que em relação a 3, aí ele especificou lá, ele não foi justo. Por exemplo, ele citou 2 pessoas e citou Roberto Carlos. Naturalmente que ele sabe do que estou falando, e essa história é no off. Mas disse para mim, como é que pode? Ele para mim, mas ele tem liberdade para dizer isso, né? Marquinhos, como é que pode, rapaz? Um preto como você, mas ele fala com carinho, que eu amo o João Cláudio.
Rapaz, não tem lógica de você ter essa voz bonita que você tem, não. Tem, tá errado. Rapaz, e você, João Cláudio, você sabe contar piadas para ganhar dinheiro. Aí o cara é preto, filho de lavadeira, quebrado, não tem nem a voz para ganhar dinheiro, como é que eu vou viver? Mas é interessante como as coisas são, né? E você entrou, teve essa porta de, vou dizer assim, a porta de entrada no dia, ficou assim um ícone da Rádio FM aqui vou dizer até no Piauí. Sim. Depois teve a oportunidade na Rádio Poti também, sim. Meio-dia, Meio Norte. Meio Norte também. Eu trabalhei aqui, meu caro. Desculpa. Pô, não, fica à vontade. Pode fica à vontade. Não, eu ia chegar no ponto que... Não, tranquilo. Você chegou a receber também o troféu Rock Moreira. Pronto. Também. Deixa eu dizer a você que Trabulo Neto. Tipo assim, se você me encontrar em algum lugar, você vai me encontrar de chinelo japonesa, de camiseta. E eu sou um cara assim muito descontraído, muito na minha. E Trabulo, assim, olha, o pior defeito do ser humano é ele não ser grato, ele não ter gratidão. A vaidade. Deixa eu dizer a você bem aqui, eu sou um cara te devido como estrela. E eu não tenho humildade no que eu vou lhe dizer. Nesse quesito aqui que eu vou lhe dizer, eu não tenho humildade. Não tenho nem quero ter. Aí é um contrassenso. Eu sou uma pessoa que me acha humilde, mas nesse caso que eu vou falar agora, eu não tenho humildade nem quero ter. Eu sempre fui tratado, Marquei estrela, é metido. Mas Trabulo Neto, eu sou estrela com o microfone ligado. Eu sou estrela com o microfone ligado, eu me garanto. Eu me garanto com o microfone ligado. Aí eu sou estrela. Porque as pessoas qualificam elas lhe dão todos os rótulos. Elas não lhe conhecem, não sabem das suas dores, das suas alegrias. Só lhe interromper. Fica à vontade. É porque o radialista é o ator com a voz. Claro. É um ator. Rapaz, essa frase eu vou anotar. Depois eu anotei para mim alguém. Gostei dessa frase. E é muito isso. Aí eu sou muito grato. Hoje em dia, meu caro Trabulo Neto, eu trabalho numa rádio que o dono dessa rádio é amigo do seu pai. Eu trabalho numa rádio chamada Capital FM. Sim. É dirigida pelo radialista Haroldo Francisco, que, aliás, é amigo do seu pai. Sim. É amigo da família Miranda. Esse homem, Trabulo Neto, ele diz que todo cidadão na vida, né, tem uma carga para carregar. Diz que a dele sou eu. Então, um cidadão que cuida bem de mim, ele, a doutora Jéssica Braga, que tem uma clínica chamada Medic Steel, pode falar, né? Pode sim, à vontade. Que essa mulher, ela é referência não apenas aqui, ela é referência no Brasil, até palestras fora do Brasil ela dá. Para você ver o nível, né? Aí, a família que está me protegendo. Então, a Rádio Capital FM, ela me deu todo... Eu não diria que ela tenha me dado régua e compasso, mas ela mostrou para mim onde estava a régua... o locutor, régua e compasso, né? E eu sou muito grato. A família Miranda, eu devo demais. Onde eu ando, onde eu passo, as referências que eu dou são da FM O Dia, né? E agora minha referência é Rádio Capital FM. Eu sou muito feliz em trabalhar para essa rádio, meu querido Trabulo Neto. Que bacana. Eu não tô falando demais não, né? Não, de maneira alguma, que o lugar é pra você falar mesmo. Posso tomar uma água? Pode, certo. Sim. Você falou tanto que eu tomei toda a minha já. Mas vamos falar um pouco também, uma história sua que acho que o pessoal lembra, é com o Zezé de Camargo. É verdade. Trabulo é assim, né? Você é um rapaz que Deus lhe deu uma família boa, uma família tradicional, uma família de referência. As dificuldades que eu tive na vida, você certamente não terá, pelo seu conhecimento, pela sua cultura, pela possibilidade que a sua família lhe dá para você estudar, para você seguir a sua vida, né? Mas essas facilidades que tantas pessoas têm, eu não as tive. Eu tô falando bonito. Tá, deixa eu dizer a você aqui, Daniel Alencar, não sei se você conhece, ele é o dono da FM Clube, é da família Sim. Alencar. Mas o Daniel, ele é branco, igual essa parede. Mas ele é um cara que sempre gostou muito de mim. Locutores lá, meu amigo, os montes. Todos os shows da Clube, trabalhei na FM Clube, todos os shows da Clube eram apresentados por este preto chamado Marquinhos Silva. Aqui e ali, comigo e o Frank Kawasaki. Mas sempre Marquinhos Silva. E o Daniel, os maiores shows daqui, eu os apresentei, que o Daniel fez apresentar. Imagine aí, meu caro Trabulo Neto, de hoje a 15 dias,
vai ter o lançamento do filme Os Dois Filhos de Francisco. Aí eu fui ser o apresentador, só pra variar. Um monte de gente se escalando. Eu vou, e o Daniel, né? Marquinhos seu. Porque quando era show pequeno, o Trabulo Neto, ali no São Cristóvão, nas casas de shows ali e tal, show de... Por exemplo, Xenhen, que tocava lá, ninguém queria ir. A banda daqui pequena, e eu lá. Não é possível. Aí quando vinham os grandões, os caras... Não, Daniel Marquinhos. Ah, sim. Show do Zezé de Camargo e Luciano no Atlantic City, 15 dias antes do lançamento do filme Os Dois Filhos de Francisco. E você percebe, você é jovem, é do direito, né? Quando a pessoa tá falando, ela tá com deboche, tá vendo graça. Aí eu sou um cara, Trabulo, eu posso ter a maior amizade com você, mas eu não quero demonstrar pra ninguém que eu tenho. Ficar em cima, não sei o quê. Pra mim seria bom ficar perto do Trabulo todo dia. Mas eu não fico perto, eu respeito seu espaço. Eu respeito. O Daniel Alencar, por exemplo, né? Ele tava com os amigos dele, de vaquejada, aquele negócio todo, e eu ficava meio lá, longe. E lá na Atlantic City, o Zezé perguntou, com deboche. Rapaz, nesse negócio aqui não tem locutor, não. E eu lá longe. O Daniel tá bem lá. Virou assim. Aí, eu sou um cara, eu gosto de... Eu tiro uma onda. Eu ando... Também não passa por debaixo, não? Passa comigo? Não, esse negócio não. Aí eu fui lá, ele pegou um papel e ficava mostrando que eu deveria falar e não falar. E você percebia nele, rapaz, assim, eu não sei, eu não posso dizer isso, né? Mas olhava assim, esse negão, ele deve ser locutor, deve ser bem segurança aí. Aí ele pediu para eu falar algo lá, sobre umas informações que eram para ser dadas, que eu dei. Aí eu acrescentei também, que eu não sou menino. Falei da Vanessa, um talento maravilhoso. O Elton Camargo, Dona Helena, seu Francisco. Porque assim, você tem que ter, Trabulo Neto, a inteligência de aproveitar... Sim, a malemolência. Você usou a palavra correta. A malemolência. E eu utilizei. Aí ele disse, quando você descer aqui, você vem aqui falar comigo. Porque eu achei, imagina que ele tenha pensado assim, vai falar alguma bobagem lá, quando ele voltar, eu vou cobrar ele bem aqui. Aí quando eu desci, ele falou assim, né? Era você que tava falando ali, que o cara não associa a minha tela. Eu sou um preto bonito, mas eu sou zangado, com a voz. Aí o cara não junta uma ponta a outra. Era você que tava falando. Digo, não foi a mim que o senhor mandou falar? É o senhor, é você que vai chamar a gente. Sim, senhor. Eu me acho uma figura. Respeito todo mundo. Eu não puxo o saco de ninguém. Eu elogio a quem mereça elogio. Se eu não gostar do cidadão, eu achar que ele tem qualidade, rapaz, o caboclo é bom. É antipático, mas é bom. Eu sou assim. Aí eu fui anunciar o show para Fonfoar. E ele disse no show, Daniel Alencar, porque é mais fácil você localizar o Daniel Alencar, tá aqui na FM Clube, do que localizar as 14 mil pessoas, ou uma delas que estavam no show lá. Ele disse lá no palco. Maristé também é testemunha. Maristé é uma bonitona, grandona, que trabalhava pela Clube até outro dia. Maristé, gente boa. Eu já ouvi locutor da voz bonita, ele dizendo lá. Eu digo, quem é? Ele tá falando de quem, pelo amor de Cristo? Mas bonita a voz, igual aquele negão bem ali, sabia nem meu nome. As pessoas confundem Trabulo Neto, que é voz bonita, o cara fala, Zuguia, tudo bem? Zuguia. Não, ele disse que eu tinha uma voz educada. Sim. Tinha simpatia no falar, tinha empatia, né? E para ele, pro ouvido dele, a minha voz era perfeita, né? Desce, aí um rapaz desses rapazes que trabalha com esses caras assim, né? E a gente não pode, porque antigamente você podia dizer isso ou aquilo, hoje não pode mais, né? Esses rapazes assim, animados. Aí o patrão disse que é para eu pegar o seu nome completo, mais uma pessoa que você para viajar. Não, primeiro ele perguntou o que eu faria daqui a 15 dias. Sim. Eu falei, rapaz, por aqui mesmo. Tentando pagar as contas, por aqui mesmo. Você pode ir para São Paulo? Eu digo, não, vontade eu tenho, né? E é muita. Eu não tenho mesmo dinheiro. Vamos dizer que foi um show um dia de sábado, terça-feira eu fui pegar 2 passagens. O seu pai sabe onde é a empresa, que você é jovem ainda, chamada Alda Tour. Uma empresa muito famosa de passagens aqui. E eu fui na terça-feira pegar 2 passagens. Uma colega minha. Vamos pra frente. Aí você há de me perguntar, Marquinhos, se ele falou da sua voz, isso no Olímpia, em São Paulo. Sim. Se ele falou na sua voz, você falou lá no Olímpia. Se eu disser a você que falei, eu não estou falando a verdade. Você não estava lá para saber. Se eu disser que falei e você não sabe, você não estava lá. Mas eu não falei. Mas
Os locutores da Bandeirantes que estavam lá não falaram. Os da Jovem Pan também não. Os da Globo ninguém falou. Veio gravado num telão a voz de um locutor chamado Ferreira Martins. Uma das vozes mais lindas do Brasil. Veio gravado lá. Os dois filhos de Francisco. Isso daí me valeu, meu caro Trabulo Neto, portas abertas. Sim. Que o Zezé, e você talvez não saiba, ele tinha uma sociedade com a Rádio Atual de São Paulo. Nessa Rádio Atual, meu querido, trabalhavam lá a Sônia Abrão. A Sônia Abrão é que faz fofoca de tarde. Passa a tarde todo dia falando da vida alheia. Tinha o Frank Aguiar. E houve, nessa época, a possibilidade de eu ir para lá, pelo Zezé de Camargo. Que na intimidade eu chamo de Mirosmar. Porque Mirosmar é o nome dele, né? Zanga. Bom, o que é que eu quero dizer para você? Durante o aniversário do Armazém Paraíba, dos 40 anos, você não era nem projeto de nascer ainda. Não, era não. Eu fui o locutor, viajei com Amado Batista, Reginaldo Rossi e Giliardi. Amado Batista me ouviu, ou ele não me conhecia, me ouviu falando, esse aqui tem que ir pra minha... E ele tem uma rádio, tinha, não sei se ainda tem, lá em Goiás, lá em Catalão, em Goiás. E ele quis me levar para lá. Que bacana. E as minhas histórias, Trabulo Neto, elas são tão assim reais e são tantas que a pessoa tem dificuldade de entender, nem acredita. Mas, Trabulo, você é um jovem, está fazendo direito, eu me informei sobre você. Está no 6º período de direito, eu estou sabendo da sua vida. Tá sabendo então, da minha vida. daqui a 20 anos, a gente vai sim, porque eu pretendo viver, uns 60 anos eu quero viver. Daqui a 20 você vai encontrar comigo, aí você me pergunte o que a gente está falando aqui hoje. Eu lhe digo a mesma coisa, quer dizer, claro, as palavras serão outras, mas o contexto será o mesmo. Você sabe por quê? A mamãe dizia, meu filho, olha, nós somos pobres. Você só consegue ser alguém na vida com honestidade, falando a verdade. Não diga que você tem isso, tem aquilo, não diga não. Diga não, porque uma hora vai saber que você não tem. Sim. Tem colegas meus, Trabulo, você é um jovem bonito, e eu digo que você é bonito porque eu também sou bonito, entendeu? Somos bonitos. O que é que eu quero lhe dizer? As pessoas quando querem conquistar uma mulher, minha amiga, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho um moto, tenho um carro, tenho um lancha, aí você fala que tem uma lancha. Aí um dia a mulher dá vontade de andar de lancha. Cadê a lancha? Então eu vou na verdade. Eu tinha uma namorada que eu tipo assim, cara, pense num locutor que já namorou. O seu pai, Trabulo, ele é testemunha ocular da história. Trabulo, o que é que diziam pra mim? E eu vou ser, outra coisa, e eu não vou ser modesto não, agora de novo. Porque se eu não contar as minhas histórias, ninguém vai contá-las. E quando a pessoa conta, ela conta com um sentido diferente para denegrir. Diz logo assim, esse preto aí, mas tá tudo bem. Lá na FM o dia, o seu pai é testemunha. As mulheres, era loucura, né? Vem minhas mulheres atrás de Marquinhos Silva, bam. Aí alguém diz assim, Trabulo, né? Eu tô falando muito não, né? Não, pode ficar à vontade. Aí alguém diz assim, né? Só pega as gatas, diziam, agora eu sou a pessoa da igreja, só pega as gatas porque é locutor de rádio. É o que diziam. Só pega gata porque é locutor de rádio. É o que diziam. Meu querido Trabulo Neto, até onde você faz direito eu sei. Eu não vou dizer a faculdade, até poderia, mas eu vou falar dela daqui a pouco, no outro contexto, tirando o contexto do aluno de direito. Deixa eu dizer a você aqui, né? Assim também é mole, locutor de rádio, você pega a gata. Aí o que é que eu dizia pros caras? Fulano, e Ciclano e Beltrano também são locutores de rádio. E por que não pegam as gatas que eu pego? Não pegam. Eu namorei, Trabulo Neto, com cantora de banda. Com dançarina de banda. Namorei com uma professora de fonoaudiologia de uma faculdade chamada Nova FAP. Namorei, à época ela era estudante, hoje ela é mestra em fonoaudiologia. Namorei com ela, bonita que só, olhos verdes. Alguém perguntou uma vez para ela, né? E vão logo destratando. O que é que você vê naquele negro? O certo seria preto, né? Porque negro é a raça negra, né? Aí ela disse pro cara lá, rapaz, o cara é meu amigo, né? Eu fui saber depois. Eu que não vi você. Como ele vai assistir, que eu disse pra ele que eu viria aqui, ele vai assistir
ele sabe que tá falando que dele. eu tô falando dele. Então eu sempre fui assim, cara. Eu nunca quis ser mais do que eu sou, entendeu? A minha vida é sempre assim. Fica à vontade, meu filho. Senão eu tomo conta do programa igual o Tony Black fez lá no outro regular. Eu assisti no café, né? Quero aproveitar. Pode falar do... Pode. No Café Pode, um podcast que eu participei, o Jackson, ele tá com 4 meses com esse projeto, né? Eu encontrei-me com ele antes de começar. Trabulo, você talvez, certamente não, você não anda nos lugares que eu ando, né? Coincidentemente, nós nos encontramos no Mercado da Pissarra e a gente tinha que se encontrar lá. Sim. Que é o lugar mais próximo que eu ando, que vocês aqui, invariavelmente, aqui ali vocês andam, lá. E eu tinha que estar lá para eu encontrá-lo e até por gratidão falar da família Miranda, né? Aí eu encontrei-me com o Jackson Coelho no Café Pode. Marquinhos, pois eu vou inaugurar um podcast e eu vou levar lá. E eu lá em casa assistindo o podcast, aí foram lá Tony Black, Joel Silva, Padre Araújo, Gisele Soares do BBB, uma galera de rapaz, esse caboclo me enganou. Eu disse, Marquinhos, eu estava primeiro formatando, dando cara para ele chamar. Me contar uma história bonita, para poder ele chamar, depois tá na hora. Rapaz, mas meu querido, você não tem ideia, mas depois, quando terminarmos aqui, eu vou lhe abrir ali, como é que chama? Instagram. Eu não sei esse negócio de Instagram, Facebook, não sei o que. Eu não sei mexer nisso. Quem me ajuda, as pessoas que me ajudam, né? É a Rose Mendes, que tem uma voz linda, que é locutora da Capital FM. Também a Laísa Malaquias, que é outra locutora que tem uma voz linda. Essas moças é que me ajudam. Porque você pode até pensar, né? Rapaz, um cara da comunicação não sabe mexer nesse negócio. Mas eu não sei. Se eu disser pra você, rapaz, traga bem aí um foguete da NASA, que eu conserto. Aí mexe. Traga, que eu mexo. Mas aquilo que eu não sei mexer, eu digo que não sei. Porque as pessoas, Marquinhos, eu não acredito, vocês da comunicação. Eu disse, mas eu não sei, aí agora eu tenho que saber. Eu não sei. E essas meninas, as minhas colegas da Rádio Capital, a Rose Mendes, beijo, Rose, minhas assessoras, providenciar um cachê. E a Laísa que me ajuda, meu caro Trabulo Neto. Que bacana. Olha, o papo tá muito bom, estamos chegando ao fim e queria abrir uma pauta final aqui para você passar uma mensagem para os jovens também, que é importante. Sim. Você que presenciou a AM, a FM, rádio web, porque hoje em dia é rádio web, né? O pessoal na internet e tal. Dê uma mensagem para os jovens, pessoas que são também apaixonadas pela rádio, que gostam da história da rádio, que pensam também ser locutores, que têm esse desejo. Passa uma mensagem para essa juventude que gosta da rádio e muito lhe admira também. Meu querido Trabulo Neto, primeiro dizer do prazer, da alegria de tê-lo conhecido, né? Que as pessoas que têm uma condição financeira é diferente, por exemplo, você tem um pai maravilhoso, Trabulo, e você naturalmente tem uma condição bacana, muito legal. E geralmente, os filhos, nem sempre, porque disse que quem sai aos seus não degenera, e é fato. Mas os filhos às vezes são indiferentes, eles são importantes, assim, o papai é rico, não sei o que, mas você não, você tem a humildade que o seu pai tem. E eu queria encerrar, até de maneira objetiva, né? Eu queria encerrar falando em 4 idiomas. Quero falar em francês, italiano, espanhol e aramaico. Não. Eu vou gastar meus idiomas aqui. Não, isso aqui é só uma graça, só uma brincadeira. Então, meu querido Trabulo Neto, agradecer aqui ao radialista Haroldo Francisco, amigo do seu pai, ele que é dono das clínicas IRP, do cartão IRP. Ele montou agora uma loja de motos, AFS Locadora e Logística. A doutora Jéssica Braga, da Medic Steel, maravilhosos. A minha família, olha para você ver como Deus foi generoso comigo. Me deu a voz que eu tenho, esses patrões maravilhosos, passando também pela família Odia, doutor Otávio Miranda, doutor Valmir, doutora Valcira, Trabulo pai, mas você vai ser meu patrão mais para frente. Então, assim, Deus me deu essas pessoas maravilhosas na minha vida, eu sou muito grato a eles, tá? A minha gratidão também aos meus colegas da Rádio Capital FM, Rose Mendes, Laísa Malaquias, Luiz Maranhão, Chico Alberto, essa galera toda que me abraça, a Cruzinha, que é uma moça lá, que eu a chamo de minha prima, que ela é pretinha igual a mim.
entendeu? Eu sou muito grato. E dizer de maneira objetiva, Trabolo Neto, quando chegou o advento da internet, o que é que disseram? Acabou com o rádio. A rádio acabou. Aí eu pensei, né? Eu tenho que procurar uma construção para trabalhar. Ao contrário, a internet, ela veio impulsionar mais ainda o rádio. Ela foi para lugares que não iam, porque a internet possibilita você estar nos Estados Unidos e ouvir a rádio lá, via internet. Então, ela incrementou. Então, a internet, ao invés de criar problemas para o rádio, ao contrário, ela deu vida ao rádio. E para você que quer começar, seja dedicado, faça o seu trabalho direito com honestidade, que as coisas acontecem. Que mensagem bacana. Agradeço demais a presença do Marquinhos Silva, esta voz icônica do nosso Piauí, da nossa capital Teresina. Agradeço ainda mais também quem assistiu até aqui esse programa. Fiquem todos com Deus. Até o próximo episódio. Lembrando que você acabou de assistir Vozes do Futuro, Ideias que Libertam, uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Fiquem todos com Deus. Gratidão. Muito obrigado. Até a próxima. E Marquinhos, quando quiser voltar aqui, a casa é sua. Na hora. E muito obrigado. Igualmente, meu amigo. Um abraço. Tamo aí. Um abraço a todos.